Mas é uma realidade, assim, que a gente... bom, a gente precisa enfrentar aí uma dificuldade, Tite, que pelo menos, assim, é uma coisa que a gente especula aqui, a gente analisa aqui mas a gente não é o Tite, que é o lance da gente não tem a possibilidade, a gente não tem a experiência de jogar contra as seleções europeias. Isso, tu diria que só te atrapalha no teu trabalho? Igor, nós gostaríamos, não é opinião, ela é informação. Nós todos gostaríamos e todos nós fizemos, e eu dou a minha palavra para vocês, todo o possível para enfrentar as seleções europeias. Tal qual foi antes de 2018, que nós enfrentamos Croácia, nós enfrentamos Rússia, nós enfrentamos Alemanha, nós enfrentamos Inglaterra. Nós queríamos também dessa forma. Não foi possível e não medimos esforços em relação a isso. O que não foi possível, em função do calendário não foi possível. E eu gosto de pegar um pouco do relato. Então, fica faltando? Fica. Nós gostaríamos que fosse, sim. Da mesma forma, devo te dizer que aí um relato do Tafarel, eu acho que foi quando no Liverpool, ele falava assim, eu não sei se foi falando com o Salah, com o Mané, com o Van Dijk, ele dizendo assim, poxa, nós gostaríamos de enfrentar o Sul-Americano e não temos condições de enfrentar o Sul-Americano, a gente gostaria também de enfrentar a Argentina, Brasil, Colômbia na época, que estava bem, enfim. Bom, então você já traz para mim uma coisa diferente, porque eu achava que ele estava meio que fazendo jogo duro, não é o caso. Não é. A gente sempre tem divulgado isso e a cada convocação divulga. Não há essa possibilidade. O calendário deles é cheio, ficou mais cheio ainda depois da Nations League. Então não tem essas datas, tanto que as seleções europeias agora estão jogando em 4 datas em convocação, né? Nas últimas convocações foram isso. Às vezes alguns convites não aceitam, quando há essa possibilidade, é o direito que eles têm, mas é inegável, desde que a gente entrou em 2016, a busca por jogar contra europeus e principalmente contra as grandes seleções, como nós conseguimos jogar contra a Alemanha, contra a Inglaterra da vez passada, ela é impossível. Nós gostaríamos muito de enfrentar uma França, de enfrentar uma Espanha, de enfrentar um Portugal, né? Gostaríamos muito, mas esse não é o mundo real. Seria ideal, mas não é o mundo real. Tem uma coisa que assim, a gente não enfrenta as seleções europeias, mas eles também não enfrentam a gente. Sim. Então eles não sabem o trator que tá vindo para cima deles na Copa, né? Eles não fazem ideia do que eles Coitado, vão... quem sofre é o Peru. Né? Pois é, né? O Chile, os caras ficam jogando com a gente. Porque a gente tem impressão, na verdade, falando até com jornalistas que acompanham coisa da Europa e tal, que, cara, eles não estão olhando pro Brasil assim, né? Assim, para as nossas ligas aqui, eles não olham mesmo, né? Isso a gente já sabe. Mas pra seleção brasileira também, assim, eu tava lendo algumas coisas da mídia espanhola, quando o Rafinha foi lá pro Barcelona, os caras não sabiam quem era, tá ligado? Chegou lá, arrebentando e tal. Talvez se ele ficasse um pouco no Leeds era melhor, porque aí chegaram na cara. Sobre um pouquinho do gancho sobre o pessoal europeu, mas tu viu algumas observações, por exemplo, do Luiz Henrique, o técnico da seleção espanhola, falando e acompanhando a seleção brasileira, acompanhando a Argentina. Tu vê Ancelotti falando a respeito e colocando entre a... Então, às vezes esse público ele é diversificado, mas quem aprofunda e que vive, assim como nós enxergamos na França, como nós enxergamos uma nova geração da Holanda, uma nova geração da Alemanha, uma nova geração da Inglaterra, como da França, exato, que tem renovação, embora a seleção campeã com grandes jogadores, mas também tem renovação. Tem um garoto surgindo aí, um Benzema. Isso. Mas, enfim, eu fiz essa entrée e na outra parte da pergunta, agora eu fui falar de uma coisa e esqueci da outra. Do Pedro, pô. Em setembro, Pedro brota não foi manobra diversionista. Falava não, você mesmo que voltou, então. Ele vai para sair, mas não sai. Ele não pega o pão de queijo, mas ele volta.